Mas os familiares de 26 pessoas americanas vão ter um Natal e tanto inesquecível também. 26 foram os mortos, fora o próprio assassino, no massacre numa cidadezinha de Connecticut, nos Estados Unidos, estado de Connecticut. Recentemente, um político americano, se não me engano, o pastor Batista, é isso, Ciro? Que até concorreu às prévias nas eleições de há 4 anos nos Estados Unidos, pelo Partido Republicano, ele fez um comentário interessante, que se você se perguntar onde é que estava Deus quando o massacre estava acontecendo, onde é que estava Deus? E a resposta que ele deu foi o seguinte: Deus estava onde nós o pusemos. Nós retiramos Deus das escolas, dos livros, da vida dos alunos, da vida das crianças, da nossa própria vida. Deus está exatamente aonde nós o pusemos, num lugar bem longe de nós. O Natal não deixa de ser uma intervenção de Deus na vida do ser humano. O Natal significa a aproximação de Deus do ser humano, porque Deus se torna ser humano. Deus vem nos visitar em Cristo e permanecer entre nós em Cristo. Imaginem só se você vai chegar diante de um juiz e você tem ali uma pendência com alguém, e você vai querer a opinião do juiz sobre esse assunto, mas você descobre que esse juiz é parente da parte que te ofendeu. Você não vai confiar nessa pessoa. Você não vai confiar nesse juiz. O intermediário entre duas partes que não se falam é alguém que tem que ter uma relação comum com as duas partes. Se ele tiver uma relação melhor com uma parte ou com outra, de fato ele não será um bom intermediário entre partes que não se conversam, que não se falam. E Jesus, ao mesmo tempo em que ele é perfeito Deus, ele também é perfeito homem. Tanto quanto ele é Deus, ele é homem. De maneira que ele não é menos Deus do que o próprio Deus. Mas da mesma maneira que ele não é menos homem, menos ser humano do que eu e você. Jesus é o conserto de Deus. Jesus é a chave para que Deus participe da minha e da sua vida. Esse texto que nós lemos, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está dando muitas informações sobre o relacionamento de Deus com o ser humano. A primeira informação que nós vemos aqui é que a carne humana, que o ser humano está condenado nos seus pecados. Ele diz aqui que há condenação para aqueles que não estão em Cristo. E por que existe essa condenação? Porque Deus disse o que é que ele gostava, o que é que ele instituiu como certo e como errado. Quais são os seus gostos pessoais, ele deixou registrado. E a Bíblia chama isso de lei. Essa lei diz, o ser humano não pode fazer isso e aquilo. Mas também ele deve fazer isso e aquilo. Deus deixou registrado qual era a sua vontade. E o problema maior é de que o ser humano com um coração já contrário ao coração de Deus, quando Deus deixa registrado a sua vontade, automaticamente esse ser humano tem vontade de fazer o contrário da vontade de Deus. Por isso que diz o texto que o pecado foi avultado com a lei. Cresceu, se tornou manifesto. Primeiro porque onde não tem lei, não tem pecado. Se não tem ninguém dizendo não faça, você não está errado se fizer. Então quando Deus diz não faça, você se torna condenável se fizer. E segundo, por causa disso, sabe, o pecado dá água na boca. Sabe quando você está com fome e você sente cheiro de comida e dá água na boca? Nossa, né? De vez em quando a gente está aqui no culto e alguém lá na Casa Ana Rosa mata a gente de fome aqui, não é? Quando a gente sente aquele cheiro de alguma coisa fritando e você lembra de você estar com fome. É isso aí. O pecado dá água na boca. O pecado lembra da nossa fome
de desagradar a Deus. Essa é a realidade do ser humano. Ele tem fome de desagradar a Deus. E a gente começa a perceber isso desde as crianças. Quando você fala, não faça, e ela vai lá e ela quer colocar o dedinho naquilo que você disse que não pode, na tomada, ou nisso, ou naquilo. A criança sabe disso, ela já tem essa sede pela desobediência. Então, olha, algumas informações até agora. Estamos todos condenados. A lei de Deus é que nos condena e que nos dá fome por desagradar a Deus. Mas aí, nessa situação, o que é que Deus faz? Deus manda Jesus. É o que diz aqui o versículo 3, que é o versículo principal que eu queria ler, que eu queria estudar com vocês. Deus enviou o seu próprio Filho. Quando Deus envia o seu próprio Filho, é importante a gente dizer em que natureza seu Filho estava. Todos nós sabemos que Jesus não pecou. Mas isso não é toda a informação sobre a natureza de Cristo que esse texto nos dá. Esse texto nos diz o quê? Que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança do quê? De homem? Que tipo de homem? Pecador. Isso quer dizer que Jesus Cristo foi enviado a esse mundo não segundo a natureza que Adão tinha antes do pecado, mas segundo a minha natureza, a sua natureza, segundo a natureza de um homem pecador. Está aí talvez o maior de todos os mistérios de quem era o nosso Redentor. De ter uma natureza sujeita ao pecado sem ser pecador. Jesus tinha uma natureza sujeita ao pecado, é verdade. Quem sabe qual a maior prova disso? O fato de ele ter morrido. Adão, antes de pecar, podia morrer? Adão, sem pecar, não podia morrer. Por isso, Jesus Cristo nasceu na manjedoura, sob todas as agruras do pecado, recebendo nele próprio toda a maldição do pecado, inclusive até a possibilidade da morte. A gente às vezes pensa em Jesus Cristo sofrendo lá na cruz, não é? Paulo escreve aos Filipenses assim, que Jesus Cristo se esvaziou para ser o nosso Salvador. Assumindo a natureza humana, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele estava ali, na manjedoura, já um bebezinho sujeito a levar sobre si o peso do nosso pecado. Foi dessa maneira que Jesus Cristo, que Deus providenciou uma maneira de nos aproximar dele, fazendo com que o seu próprio Filho nascesse sob o peso daquilo que nos condenava. E assim Cristo viveu com toda a natureza que eu e você temos, com todas as sujeições. Imagine tudo aquilo que aconteceu com a sua saúde, por exemplo. Jesus podia ficar doente, podia sofrer de dor de barriga. Jesus, como um bebezinho, estava sujeito à cólica, estava sujeito à febre, às preocupações da sua mãe. Jesus foi uma criança, um bebê, como qualquer outro bebê. Não foi menos humano do que os seus bebês, os bebês da nossa igreja. Foi exatamente como um deles, embora sem pecado. Por isso, irmãos, a mensagem do Natal é a mensagem de um Deus que se colocou do nosso lado. Sempre que eu falo sobre isso, eu falo da história do aquário, não é? De que você, quando vai mexer com os peixes do aquário, mesmo para fazer o bem, geralmente esses peixes fogem. Menos o Saulo, que tem uns peixes que são meio retardados, que vai comer na mão dele. Mas em casos normais, o peixe sempre foge de você. Por melhores intenções que você tenha,
o peixe vai fugir. E não é à toa quando você vê em toda a Bíblia, você vê o quê? Você vê que quando Deus se manifesta, as pessoas ficam apavoradas. Não é verdade? As pessoas acham que vão morrer. Eu vi Deus, vou morrer. Quando Jesus se encarna, é como se Deus entrasse no aquário, na figura do peixe, como um peixe, e se relacionasse conosco, como um de nós. E então em Cristo, toda aquela condenação que era nossa, Ele passa a viver. O sofrimento de Jesus não foi só na cruz, foi durante toda a sua vida, porque Ele teve que obedecer em nosso lugar. Sabe, se nós desagradamos a Deus com a nossa vida, Jesus teve que viver cada uma das circunstâncias que todos nós passamos sendo obediente. E agradasse a Deus com a sua vida em nosso lugar. Não era para que a condenação fosse retirada de nós, não era necessário somente de que nós fôssemos libertos do pecado, mas que também fôssemos agradáveis a Deus. E Jesus Cristo fez as duas coisas. Na sua morte, Ele nos livrou do pecado, carregou sobre si e sofreu a fúria de Deus em nosso lugar. Toda a ira do Pai recaiu sobre Ele, para que o Pai pudesse usar o amor que tem pelo seu Filho agora por nós. Nós que fomos representados pelo seu Filho. Mas também Cristo obedeceu, se tornou agradável. Então, a lei agora para nós não é uma lei de condenação, mas é uma lei de bênção. O que você faria por alguém que deu a vida por você? Sabe aquela sensação que vocês jovens casados, acho que vocês são os que mais experimentam essa sensação. Agora, jovens casados que têm seus filhos, começam a experimentar uma gratidão ainda maior pelo que os seus pais fizeram por vocês. Não é verdade? Você vê o trabalho que seus filhos dão, vê o quanto você se nega por eles, e aí você pensa assim, olha só o que o meu pai e a minha mãe fez por mim. O que você faria por alguém que dá a sua vida por você? É isso que aqui agora as leis de Deus representam. Uma maneira de você agradar intensamente quem deu a vida por você. Quando você olha para tudo aquilo que Deus disse, não faça, não mexa, não toque, não experimente, você não olha para aquilo como se fosse uma prisão. Você olha para aquilo pensando assim, eu quero fazer tudo para agradar o Deus que deu o seu próprio Filho por mim. E o melhor de tudo é que as leis de Deus não são mesquinhas. As leis de Deus não servem para satisfazer caprichos. Mas além de glorificá-lo quando nós obedecemos, na obediência à lei de Deus, nós descobrimos o melhor para nós. Você quer ser o melhor pai, ou a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa? Você quer ser um bom filho, um bom chefe, um bom empregado, um bom crente? Basta você obedecer às leis de Deus. Elas estão aí para ser bênção para você, para mim, para todos nós. Foi isso que Deus fez. Se tornou um conosco. Se pareceu conosco, para que nós pudéssemos nos parecer com Ele. Ele nos resgatou. E foi até onde nós estávamos, no fundo do poço, dentro da lama, e se sujou conosco. Por fora, porque por dentro, só nós éramos sujos, não o nosso Redentor. Ele sempre permaneceu incontaminável por dentro. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que essa mensagem do Natal entre no seu lar, na sua vida e permaneça lá. E que a prova disso seja que todo o seu contexto de vida seja transformado pela presença dEle. Onde é que está Deus? Onde é que você tem posto Deus? Relegado ao Natal e à Páscoa? Deus faz parte de poucos dias do seu calendário?
Ou talvez até você se sinta bem demais por saber que Deus faz parte de um dia da sua semana. Mas Deus quer muito mais do que isso. Onde está Deus na sua vida? Ele tem que estar acima, abaixo, dentro e fora, por todos os lados, indo com você no trabalho, para sua casa, fazendo parte do seu lazer, do seu relacionamento doméstico, do seu namoro, do seu coração, tomando conta de tudo. Talvez aquele político americano tenha mais razão do que a gente esteja disposto a admitir, não é? As coisas estão acontecendo na sua vida e muitas vezes você se acha injustiçado e pergunta: onde é que está Deus nessa hora? E a resposta é a mesma. Deus está exatamente onde você colocou Ele, onde você o colocou. Que a gente coloque Deus no lugar certo nesse Natal.